Com muito orgulho que nós damos início a um seminário que está sendo organizado há já bastante tempo, um seminário chamado Educação em Prisões. Eu, desde logo, gostaria de justificar a ausência da professora Anelisa Bechara, que ela foi, a pedido do nosso diretor da faculdade, representar a Faculdade de Direito num evento no Chile. Então, ela me solicitou que presidisse este evento, abrisse o seminário, e nós vamos fazer, então, essa pequena mudança. Eu queria agradecer a presença de todos aqueles que estão presentes, aqueles que nos acompanham à distância, né, via YouTube. Gostaria de explicar para quem nos acompanha à distância que aqui, atrás, na rua Riachuelo, está havendo uma obra para a construção da biblioteca, do edifício da biblioteca da Faculdade de Direito. E eles estão no momento de criar as fundações do edifício. Portanto, tem aquelas estacas que são fincadas no chão e à distância a gente ouve esse barulho, embora a gente esteja do outro lado do prédio, a gente ouve o barulho e é inevitável que isso aconteça nesse momento. Então, pedir desculpas, principalmente de quem nos acompanha à distância. Aqui as pessoas já estão conhecendo, sabendo dessas dificuldades, mas, independentemente disso, a gente vai dar início ao nosso evento. O evento, a gente tem uma mesa com inúmeros participantes. Eu vou começar a apresentar daqui para cá, né? Maíra Machado, professora da FGV, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, nossa querida amiga de longa data. Eu tenho um carinho muito grande pela Maíra, a gente tem parcerias muito antigas aqui na Faculdade de Direito, né? E sempre a Maíra empresta o seu saber para as nossas bancas, para os nossos trabalhos e para os nossos eventos, né? Uma surpresa boa que nós tivemos é a vinda do professor Sacha Dark, da Universidade de Westminster. O professor Sacha é um querido amigo de longa data, ele faz parte de uma rede mundial, que é o Convict Criminology, a criminologia dos condenados, que trabalham em grande medida com essa questão do cárcere e do ensino dentro do cárcere. Portanto, uma pessoa que, assim como nós, e assim como todos os outros que falarão no período da tarde, dão uma importância muito grande para a educação no cárcere e na saída do cárcere, portanto, para o egresso do cárcere. O professor Sacha veio ao Brasil ao convite da Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, e, portanto, quando eu soube, falei, não, o convite está estendido ao professor Sacha, você vem aqui, vai começar a falar alguma coisinha, contar uma recente experiência da Inglaterra na questão do encarceramento. Depois eu queria apresentar Railda Damparar, né, que é uma combatente, uma pessoa que luta muito em defesa dos direitos humanos, uma pessoa que vivenciou essa questão na própria pele, que, de certa forma, representa todos os familiares de presos no Brasil. É importante a gente notar que a gente tem aqui egressos do sistema que acompanham o nosso seminário, né? Nós temos, e eu vou nominar um deles que eu acho importante, que é o Maurício. Maurício, ele estava no pavilhão 9 quando do massacre do Carandiru, portanto, uma pessoa que vivenciou as vicissitudes do cárcere, uma pessoa que identificou isto, né? Então, eu queria agradecer a sua vinda, a vinda de outras pessoas que trabalham com o tema, de outros professores que vão falar no período da tarde, né? Não tenho como nominar todos, e eu queria, no nome da Railda, saudar essas pessoas, mostrar a importância dessas pessoas no nosso sistema. O Bruno Chimizo, ele foi aluno aqui da faculdade, mas ele nunca conseguiu sair daqui.
Não porque ele tenha repetido de ano, não. É porque ele fez o mestrado, depois ele fez o doutorado, agora ele faz o pós-doutorado. Ele é um defensor público dos mais combatentes. Eu estou na supervisão do pós-doutorado. Todo dia que eu leio o jornal ou que eu vejo redes sociais, eu me orgulho das atitudes do Bruno na Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um orgulho para todos nós. A Defensoria de São Paulo é um orgulho para todos nós, paulistas. Né? Ela é combativa, ela é propositiva, ela cutuca, ela provoca, ela discute. E eu não tenho dúvidas que, se a gente não tivesse aqui o apoio da Escola da Defensoria, a quem eu agradeço publicamente, nós não teríamos conseguido realizar esse evento. Esse evento só é possível porque a gente tem essa parceria da Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Né? O Bruno, ele é mestre e doutor, ele escreveu sobre facções criminosas no cárcere, é uma pessoa que conhece bem o cárcere paulista. Ele está sempre provocando os nossos tribunais a respeitar os direitos humanos. Essa provocação se dá com inúmeras ações que a Defensoria tem proposto. E numa última delas, eu contava hoje pela manhã, quando fui buscar o Sacha Dark, que houve um TAC, um termo de ajustamento de conduta, numa ação proposta pela Defensoria com o nosso Tribunal de Justiça, que garantiu água quente nos chuveiros para todos os presídios. Isso parece uma coisa surreal. Né? Quer dizer, você exigir que se tenha água quente no chuveiro num estado como o nosso, que não é, e eu dizia ao Sacha, não é o frio da Inglaterra, mas nós temos meses de frio e que é importante você ter um pouco, né, um mínimo de conforto, de saúde, porque água quente é a saúde, né? Você previne doenças e tudo mais. Então, quando eu digo que o Bruno provoca, cutuca, propõe, exige, obriga, né? Isso daí é uma coisa que é motivo de orgulho para todos nós. E ao lado do Bruno está o Patrick Cassicedo. O Patrick também defensor público, ele também propiciou essa ponte com a Escola da Defensoria Pública. Né? Foram os nossos dois defensores que discutiram e propuseram esse evento em organização com a Escola da Defensoria. O Patrick tem livros brilhantes. Eu tive a oportunidade de estar no mestrado e no doutorado, Patrick. Né? Eu sou um examinador chato, sou conhecido por ser um examinador chato. Né? Ela concorda. É minha amiga, mas concorda. Eu sou, e eu tenho que dizer que as teses do Patrick foram teses muito brilhantes, o que credenciaram a ser o mais novo professor do nosso departamento. Então, Patrick, a gente fica muito feliz, em nome do Departamento de Direito Penal, eu sou o chefe do departamento, né, e por isso substituo a professora Anelisa aqui. Não é? É um motivo de muito orgulho para nós todos a sua presença aqui na faculdade. Queria registrar a vinda de uma delegação de Cuiabá, na presença do Dr. Geraldo Fidelis, que é juiz em Cuiabá, né, e da professora Vládia, da Universidade Federal do Mato Grosso, que aqui acompanha o nosso evento. Nós tivemos oportunidade recentemente de celebrar 40 anos da Lei de Execução Penal e fizemos um evento em Cuiabá, em julho, sobre esse tema, sobre uma abordagem jurídica. E lá conheci o trabalho que é feito em grande medida pela magistratura, pelo GMF, e depois, se a gente tiver oportunidade, a gente vai ouvir um pouquinho sobre isso. Eu vou, como bom subversivo, subverter a ordem aqui. Como o professor Sacha é nosso visitante ilustre, eu vou passar muito brevemente, né, porque esse fenômeno do encarceramento é um fenômeno que não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. No ano passado, em julho do ano passado, nós tivemos um evento na Inglaterra, coordenado pelo professor
Sacha e pelo professor Andy Arest, tive a oportunidade de ir representando o GEDUC Nova Rota, aqui da Faculdade de Direito, e nós notamos que, embora com outras facetas e outras características, o problema do encarceramento é um problema que existe no mundo todo. E agora, recentemente, com a mudança de governo na Inglaterra, né, a saída do governo conservador e a entrada do Partido Trabalhista, houve uma espécie de indulto de 1.700 presos, o que, para a população carcerária britânica, é uma população, um indulto significativo. Então, eu queria que o Sacha falasse rapidamente sobre isso, né? Que é uma coisa que pode servir para nós pensarmos aquilo que nós fazemos aqui no Brasil. Então, Sacha, tem a palavra. Obrigado. Então, bom dia. Só foi hoje de manhã que o Salomão falou, Sacha, fala uma coisa por alguns minutos. Mas, então, os problemas que vocês têm aqui são internacionais. Isso é importante. Eu sempre falo para meus alunos que eu conheço o sistema muito bem aqui. Que eu preferia ser preso aqui que no meu país. Que tem pessoas com surpresa. Então, lá essa continuação das sentenças ficando mais comprido por talvez 50 anos agora. Não temos aquela superlotação, mas é normal ficar naquela sala individual, como que tem na Santana aqui, né? Aquele tamanho com 2 pessoas, nos anos 50 chegou até 3. É para evitar isso acontecer de novo. Finalmente, primeira vez na nossa história, deixou mais de 1.000 pessoas sair no mesmo tempo. Então, já estava começando a segurar pessoas nas delegacias. Antigamente eram barcos que usaram para evitar isso. Soltar essas pessoas, mas vai continuando. Vai continuando crescendo. Não é uma crise, é uma crise que vai voltar. Só em 2 segundos, quero falar que também, porque eu falo para meus alunos que é muito problemático na Inglaterra, que na Inglaterra também diminuiu a quantidade de agentes trabalhando no sistema. Lá não tem qualquer solidariedade entre os prisioneiros. Então não podem abrir celas. Muitos dos meus alunos lá já passaram esses períodos de 45 minutos fora da cela, segunda até sexta só. Nem no fim de semana. Então imagina 2 pessoas com uma privada lá ao lado. Então é complicado. É uma situação muito complicada. A última coisa que eu vou falar, eu estava falando isso esta semana sobre a comida. Né? Então, meus alunos eles têm água quente. Mas o governo gasta em comida, em libras, cada preso por dia, 1 libra é 7 centavos. 7 reais. Eles comem, agora faz mais de 10 anos que é só uma refeição quente por dia. Então, a situação não é boa. É só para que passar essa informação, né? Que é complicado e vai continuando sendo. Porque tem muita pessoa que ainda não foi julgado depois da pandemia. Então, tem muitas pessoas ainda, o professor já passou agora 18 meses é normal. Então, tem outras pessoas que também, os juízes estão tentando nem, a pessoa está esperando muito tempo só para ser julgado, sentenciado. Então, você vai ver, essa crise vai continuar. Então, é isso. Muito bem. Obrigado, Sacha. Vamos começar, então, uma primeira rodada de falas. Eu queria começar com a Railda. Né? Railda é aqui, talvez, nesta mesa, que mais tem condições de dizer né, aquilo que a gente vivencia no cárcere. Né? Por toda a sua história, por tudo aquilo que você vivenciou, por toda a sua experiência. Então, passar a palavra a você, Railda. Obrigado por você ter vindo. Bom dia a todos e todas. Sou Railda Alves, sou da Associação de Familiares e Amigos de Presos e Presas da Fundação Casa.
agradeço o convite, estou aqui muito emocionada, né? Do lado de duas pessoas assim que eu amo muito. Não tem como esconder, né? Que vocês são... A Ampara ama muito esses dois caras, que esses caras fazem a diferença, né? Obrigada. E também a pessoa do Dr. Salomão e a mesa também cumprimento. E trazer um pouco do nosso histórico, né? E falar do cárcere, não dá para não se emocionar. Porque a nossa luta começou em 98, quando nossos filhos foram para a antiga FEBEM. E ali a gente lutou muito, porque a gente podia perceber nossos filhos machucados no dia de visitas. Isso eu não esqueço até hoje, desde o dia da prisão do meu filho até a saída dele da FEBEM. Posso descrever isso da minha mente, nunca vai sair. E ali na porta da FEBEM, eu talvez não entendesse nada de direitos humanos, de defensora de direitos humanos, de militância, tudo foi novo para a gente. E ali eu falei, não posso concordar com isso que está acontecendo, esses adolescentes apanhando. E ali, como a gente é mulheres negras, pobres, da periferia, eu peguei uma folha de caderno, escrevi o meu nome e o telefone da minha casa e passei para as famílias, para que a gente começasse a se organizar, para que a gente pudesse fazer o enfrentamento contra aquelas torturas que ali havia com aqueles adolescentes de atos infracionais. E ali veio a Miriam, amanhã é muito orgulho para Amparar, porque a Miriam amanhã está fazendo a defesa dela de mestrado, né, uma mãe que perdeu 2 filhos e tem um filho hoje deficiente quando saiu do cárcere, assim, orgulho, né, inspiração para nós. E ali a gente começou a ir para o fórum, que era PAJ na época, e ali a gente ia com os familiares denunciar. Nós somos mulheres também de dormir dentro da FEBEM. A gente dormia dentro da FEBEM. E quando se tinha as megas rebeliões, a gente estava ali dentro para poder estar ali, né? Para que os adolescentes não sofressem mais abuso do que já sofriam. Então, era uma violação de direito constante ali dentro daqueles espaços. E isso foi em 98, 99, 2000, 2001. Mas aí, gente, o que a gente começou a perceber? Os nossos meninos que saíam da FEBEM, eles já ingressavam direto no sistema prisional. Isso foi muito triste para a gente. E aí a gente viu a necessidade de nascer Amparar. E Amparar nasce também nas filas dos CDPs. E a gente também foi para a fila dos CDPs também, falar com os familiares. Porque, na época, era a questão da revista fechatória. E os meninos que saíam da FEBEM para o sistema prisional, nas delegacias, eles pediam para as mães nos procurar. A gente já era referência, né, como mães da FEBEM. E ali a gente nasceu porque a política pública deixa a desejar muito. Muito, muito, muito nas nossas periferias. Muito. E ali a gente foi também para a porta do CDP fazer a panfletagem, né? Com muita dureza, porque a gente não tinha recurso nenhum, sabe? E ali a gente fazia a mesma coisa lá de 98, com papelzinho, dava para as famílias, tinha um celular, que era de crédito, muitas das vezes não tinha dinheiro para colocar o crédito. Foi muito difícil a nossa luta, porque da nossa dor, a gente fez a nossa luta e a nossa força. E aí a gente começou a perceber várias coisas do sistema prisional. E aí veio a revista fechatória. Gente, quando a gente se deparou com aquela revista, assim, que a gente se despia, né, para poder fazer a visita. E aí a gente começou um movimento com todos os movimentos de direitos humanos, com a Defensoria Pública, para que instalasse os scanners, né, dentro das unidades prisionais, tanto nos CDPs como nas penitenciárias. Mas aí, assim, veio scanner, mas a gente ainda tem as violações de direito nos dias de visita. E ter uma família, um preso, uma presa dentro do sistema prisional é muito triste. Porque o impacto que causa dentro da família, principalmente na vida dos filhos, é coisa assim que a gente nem acredita que a gente está ouvindo ainda, em pleno século XXI. Então, ali no CDPs, a gente, ou na penitenciária, a gente vê, né, muitas coisas, as violações de direito constante na porta das cadeias. E aí a gente começou a denunciar também o sistema prisional.
Porque aí a gente passa pelo processo do Carandiru, né? Que se mata 111 pessoas e ninguém foi punido. Dentro da FEBEM também morreram muitos meninos. E muitas dessas pessoas que foram esses assassinos, hoje eles foram até condecorados. Né? A gente teve o coronel, né, que deu aval. Então, o cárcere, para que ele serve? Para penalizar as pessoas, para castigo das pessoas. Porque vim falar de reeducação, lá está lá, reeducando, agora é paciente também, né? Tem um paciente também. E aí, como que essa pessoa ela é retirada da rua, ela é colocada no espaço com aquela estrutura desumana? Como que essa pessoa sai de dentro dessa cadeia para a rua? Porque vai se rompendo todos os vínculos familiares, porque tira os nossos antes queridos e põe lá na 018, a 8, 10, 12 horas de viagem. Muitas das vezes a gente chega nessa visita cansada, porque a gente chega ali na Barra Funda, até sair o ônibus, até chegar lá. E aí, como que está a sua saúde mental dentro dessa estrutura? Tanto para o preso, como para o familiar. Como eu estava conversando ali com o Maurício, né, Maurício? Que ele é o nosso filhão e exemplo. Então, como que você sai desse espaço para ser inserido dentro de uma sociedade que ela é punitiva? Porque a sociedade ela se vinga duas vezes, quando tranca e quando sai. Porque aí, quando essa pessoa sai também, ela tem a pena de multa. Outra agravante. Essa pessoa não pode exercer a sua cidadania. A gente teve na pandemia várias mulheres que teve seu benefício bloqueado. Então, é muita pena estendida, tanto para o sobrevivente e também para os familiares. Porque o impacto para a gente, não posso medir dor, né? Porque eu nunca fiquei presa. Eu só entrei lá dentro para visitar o meu filho, agora em 2011 e 2020. Gente, quando eu fui visitar meu filho, eu fiquei tão estarrecida que quando eu cheguei naquela penitenciária, né, 7 horas de viagem na pandemia, e fazia 90 dias que eu não via meu filho, e quando meu filho chegou na penitenciária, numa penitenciária aqui em São Paulo, o diretor falou que eu não ia entrar na cadeia dele. Mas a vida do meu filho não é uma página em branco. Ele tem uma história. Porque o Estado nunca me deu nada. E foi 90 dias. Na pandemia, eu fiquei sem ver o meu filho. E aí, quando meu filho foi transferido, mas eu não deixei um dia de pamparar, de fazer acolhimento aos familiares, de cuidar das famílias, de dar cesta básica, porque foi necessário. E aí meu filho foi para 018, e ali eu já estava, que eu falei, não, gente, agora eu preciso ver meu filho, né? Preciso saber como meu filho está, contato. Mas isso era a realidade. Quando eu trago o meu relato, isso é a realidade de todos os familiares. E aí, quando eu cheguei lá para visitar o meu filho, era ele lá, eu cá. E quando eu entrei na penitenciária, quando eu entrei dentro da sala, o funcionário foi assim, muito grosso com a gente, né? Ele deu um grito. Falou, já vou avisando para vocês que não é para abraçar, não é para beijar, porque senão vai assinar falta grave. Você imagina isso, uma mãe escutando isso. Porque dói no seu útero. Dói no seu útero. Ali eu entrei, quando meu filho me viu, ele já veio. Eu falei, não põe a mão em mim. Eu gritava assim, não põe a mão em mim, não põe a mão em mim. E ali a gente ficou 2, 3 horas, conversamos. Eu só voltei para visitar o meu filho, gente, sem brincadeira nenhuma, 1 ano depois. 1 ano depois. A esposa dele que ia, uma vez por mês. E eu só voltei depois de 1 ano que eu fui me recompor, sabe? Porque como as pessoas ficam naquele espaço, sabe? Desumano mesmo. A cadeia tem cheiro. A cadeia tem cheiro. E ver aquelas pessoas
idosas, aqueles jovens ali dentro, porque a gente tem uma população jovem, mas porém uma população também idosa. Pessoas que nem deveriam estar ali dentro da cadeia, pessoas que deveriam já estar na rua por questão de saúde. E aí depois eu voltei e comecei a visitá-lo novamente, né, porque é muito difícil, né? Você tem que trabalhar para poder mandar o jumbo, porque a gente é a maior população carcerária, né, do mundo. Em São Paulo, a gente é a maior população. E você gasta para poder mandar o jumbo, você gasta para poder pagar o correio, que é o Sedex. E você tem que mandar, porque um preso sem visita, um preso sem jumbo, ele não é ninguém dentro de uma cadeia. Ele é o peregrino. E uma pessoa sem visita, ele não é ninguém. Né? Ele tem a solidariedade dos outros presos. E ali a gente começou a observar, né? Quando a gente chegava na porta da cadeia, você entra calada e sai calada, porque se você denunciar alguma coisa ali dentro, o seu preso paga o preço. Ele vai para o castigo diferenciado. Se ele pedir uma dipirona, ele sentir uma dor, ele assina a falta grave. Se ele pedir para poder ir para a escola, dependendo que é o diretor, ele também vai assinar uma falta grave. Porque nós não estamos pedindo favor para ninguém, isso é direito. Então, são violações e violações. Porque quando as pessoas chegam dentro do cárcere, elas já passaram por vários processos de violações de direito. Então, a violação de direito só não começa só na porta da cadeia, entre os muros. Passaram por vários processos. E não se tem uma política para poder cuidar disso. Então, as pessoas ainda insistem em encarcerar pessoas, porque se perde muito tempo, sabe? Encarcerando as pessoas, porque deveria estar investindo nas crianças, na periferia, nos adolescentes. Porque todo mundo fala de tanta segurança, que se prende, que é o lugar que mais está se prendendo muito, a gente vê na televisão. Mas que segurança que a gente tem? Então, quando eu penso em segurança, eu penso numa segurança alimentar, eu penso na educação, eu penso na habitação, eu penso na saúde. Porque aqui fora a gente não tem nada disso. E aí você faz com tudo isso, você encarcera essas pessoas, como se elas não tivessem uma história, se elas não tivessem o nome, o sobrenome. Ontem mesmo a gente estava numa audiência pública, como eles são tratados. Não são tratados pelo seu nome, porque eu dei um nome para o meu filho. Ladrão? Como que você vai inserir essa pessoa quando ela sai? Como que essa pessoa sai? E aí a gente também tem a extensão da Cracolândia, que é do sistema prisional. É triste quando a gente vai na Cracolândia, a gente vê meninos de 98, 99, a gente volta de lá assim, com o coração partido. E se custa tão caro um preso para o Estado, aonde está indo esse dinheiro? Porque dentro das cadeias tem poucos trabalhos, não é para todos, não é todos que vai ter trabalho, não é todos que vão estudar. Sempre, geralmente, quem trabalha, quem estuda são os primeiros raios. O meu ainda conseguiu estudar, mas não terminou o ensino médio. Então, a gente precisa, sabe, se colocar no lugar do outro mesmo. E a gente precisa fazer esses debates, sim. Porque eu não sei até quando as pessoas vão, sabe, dormir, sabe, sabendo que assinou uma condenação. Ontem a gente conversava sobre isso, que está vindo uma condenação de 80, 120 anos, 50 anos, e a gente comentando ontem, eu já estou com 58 anos, não vou viver mais 40 anos. Então, esse preso vai morrer, a família vai morrer, o juiz vai morrer, o defensor vai morrer, todo mundo vai morrer nesse contexto. E aí? Resolvemos o problema? Não. Porque enquanto a gente não for para o território como a gente faz, enquanto amparar, sabe, no território de Sapopema, no território de Itaquera, e a gente agora tem outros lugares também que as pessoas estão pedindo que a gente vá, para estar conversando com as famílias estão adoecendo, as famílias estão auto se medicando. Isso que o cárcere faz com a gente. Tem famílias que elas tomam remédio para dormir,
Porque é triste você levantar de manhã, você tomar um café e você não saber se o seu filho tomou um café. É triste você sentar numa mesa e você fica assim, será que chegou a comida? Como muitas das vezes os presos ficam 16 horas sem comer. O meu mesmo já ficou 16 horas sem comer. Então, falar do cárcere não tem como você não se emocionar. Vivenciar. Pegar um ônibus, viajar horas e não te dá o direito, às vezes, muitas das vezes, você visitar a pessoa que você tanto ama. Porque dependendo como está o agente, ele vai olhar para a sua cara e vai falar, olha, hoje você não vai entrar. Isso acontece muito. E você, quando você vai passar no scanner, as mulheres, os familiares, não comem, não tomam água. Eu mesma não tomava água. E eu tomo muita água. E você fica ali na fila, até você entrar até 9h30, 10 horas, sem nenhuma alimentação, porque você tem medo de passar no scanner e aparecer uma manchinha, porque eles não sabem detectar o que é gases, o que é fezes, o que é corpo estranho. E aí você, às vezes, muitas das vezes, você é conduzida a um PS, escrachada também, porque aí você é criminalizada mais uma vez. Né? O único crime que você está cometendo porque você está visitando uma pessoa privada de liberdade. E aí você chega lá, faz todo o exame, não constatou nada, aí você não pode mais entrar na penitenciária. Aí você volta tudo para trás com as suas coisas que você levou, com o almoço que você fez, com amor, com carinho, né? Porque a gente prepara, quem é sobrevivente aqui, sabe como que é, né? Quando as famílias levam jumbo, né? Muitas das vezes deixam até de comer para poder levar aquilo para o seu ente querido. Então, a gente sabe que o impacto nos familiares é muito grande. Dos seus filhos também. Hoje nós temos o grupo de filhos e filhas dentro da Ampará, e cada relato que eles traziam para a gente é de chorar, gente. É de chorar. Eu vou trazer um relato de um jovem, ele veio a falecer. O pai dele está há 30 anos preso. A única coisa que ele queria na vida era dormir um dia com o pai dele. E ele não conseguiu. Ele veio falecer tem 2 meses. Né? Então, se rompe esses vínculos dos familiares, quando tira nossos antes queridos, e leva lá para 018, para o fundão, isso é rompimento de vínculos. Porque quem que vai mudar essas pessoas que estão presas somos nós, familiares. É o dia de visita. E essas famílias não podem visitar toda semana, porque é muito caro. Você não pode mandar o jumbo toda semana. Você pode uma vez por mês, você pode cada 90 dias. A gente pegou casos na Ampará que a família fazia 11 anos que não viu o filho. Sabe que é 11 anos sem você ver seu filho, ver o rosto do seu filho? A gente conseguiu fazer uma videoconferência, que a gente tem um pessoal que, quando chega para fazer o trabalho na Ampará, os acadêmicos, né, pesquisa, sempre eles dão uma contrapartida, e uma advogada nossa, ela começou a fazer videoconferência. A gente também teve um de 5 anos, que ele só assinava falta grave. E aí, quando a gente passou e-mail para a Defensoria Pública, o coordenador mandou a resposta que a gente falasse com o paciente, que ele parasse de cometer falta grave. Isso foi o... E aí a gente foi conversando com a família e a gente percebeu que ele tinha algum problema de saúde, né, mental. E ali a gente conseguiu, ele só conseguiu mesmo sair com 6 anos. Essa mãe não conseguia fazer a visita para esse filho. Aí a gente fez uma vaquinha com os nossos, né, amigos, e a gente conseguiu que essa mãe fosse visitar esse filho. E ela tem um relato que, quando ela chegou, ela ficou 5 minutos olhando para ele, ele olhando para ela, e foi como se ele tivesse nascido de novo. E também algo que me marcou muito também, a gente também faz as saidinhas, né? Quando as presas saem. Numa das saidinhas, uma filha, a mãe estava presa há 22 anos, e ela estava levando o netinho para a mãe conhecer, para a avó conhecer. Então, isso é muito triste, porque se quebra tudo, sabe? Um Estado genocida.
É um Estado genocida, caneta assassina. A gente sabe que as pessoas hoje estão saindo da cadeia e estão morrendo. Que bom que hoje tem um banho quente, né? Já melhorou, porque antigamente os presos tomavam banhos gelados. E hoje as pessoas estão saindo da cadeia, elas estão morrendo. A gente teve um preso, que ele ficou 30 anos preso. Quando ele pegou a liberdade dele, ele, primeiro dia em casa, segundo dia no hospital, o terceiro dia ele estava sendo sepultado. E até hoje o pecúlio dele, a gente não conseguiu pegar o pecúlio dele. O dinheiro que ele tinha. Até hoje a gente não conseguiu pegar esse dinheiro. Então a gente sabe para que serve o cárcere. Né? Para nos matar aos poucos, porque é um luto de filho vivo. Nós costumamos falar dentro do Ampará que é um luto de filho vivo. Porque quando sequestram os nossos filhos, a gente não sabe como eles vão voltar. É uma gravidez de alto risco. É uma gravidez de alto risco. É um parto de alto risco, porque quando ele chega, você não conhece mais o seu filho, ou sua filha, ou seu neto, seu irmão, seu marido. Então, isso é grave, né? Receber essa pessoa, porque, assim, você não tem contato direto com essa pessoa lá dentro. Né? E a gente vê que esses lugares, eles fazem de tudo para que as famílias desistam. Às vezes, algumas pessoas falam, a família não vai visitar porque não quer. Não porque elas não querem. Sabe por quê, gente? Ir para uma porta de cadeia para visitar uma pessoa tem que ter muito amor. É muito amor. Porque se não tiver amor no coração, não vai. Porque a gente não cometeu crime nenhum, mas a gente é o tempo todo criminalizada, marginalizada, porque está numa porta de uma cadeia. A gente é criminalizada por ser defensoras de direitos humanos. Que as pessoas acham que direitos humanos é para bandido. Não, não é para bandido. É a garantia de direitos. Né? E aí a gente vê aí por que tá, né? A gente está no terceiro país, né, de encarceramento em massa. Aí a gente vai vendo as famílias, olha, meu filho pegou uma falta, minha filha pegou uma falta. Porque as pessoas estão indo para a cadeia, elas estão indo para ficar mais tempo na cadeia. Sabe? Isso é preocupante, a gente precisa se atentar a essa questão, sabe, da falta grave. O que é falta grave? A gente teve o filho da Miriam que passou 8 anos preso, porque ele denunciava o sistema. E quando ele sai, com 90 dias, ele teve um AVC. E aí também a gente tem a pena de multa também, porque isso também vai dar encarceramento em massa. Porque essa pessoa sai, ela tem 10, 15, 20, 30 mil, 40 mil para poder pagar de multa, ou ela vai roubar, ela vai voltar para o tráfico. A gente teve, acho que foi em 2020, o promotor, o juiz pediu a regressão do processo da presa, mandou ela para a cadeia. Sabe quanto que era a multa dela? 22 mil. Sabe quanto que valia o barraco dela? Não valia 1.000. E aí? Dá para entender, sabe? Tem umas coisas assim que a gente ainda fica assim com uma interrogação. Né? Interroga assim, às vezes, na minha cabeça, sabe? E a gente conseguiu fazer um mutirão de penas de multa, e foi devolver a vida dessas pessoas, porque elas podem, esse ano, até votar. Tem muitos sobreviventes, né? Que esse ano elas vão voltar, porque fazia anos que elas não voltavam. E quando se tem essa pena de multa, as pessoas se preocupam muito, muito mesmo, porque as famílias, né? A pobreza, né? Mora às vezes em lugares de risco, e fica se preocupado, porque pobre assim, sabe? Ele não quer dever o SPC, né? Somente pena de multa. É preocupante, porque a pessoa a trabalha, se ela for trabalhar, cai o dinheiro na conta, já vai ser pego. Então, a gente tem que se atentar muito a essas coisas, porque a gente está vendo, sabe, esse encarceramento em massa. Em 2017, eu fiz uma brincadeira em Chicago. Não foi uma brincadeira maldosa, mas eu falei na universidade que os Estados Unidos estavam concorrendo com o Brasil, que encarcerava mais. E se bobear, a gente vai chegar no segundo e no primeiro. Sabe, porque eu fico muito estarrecida quando eu vejo lá na Cracolândia pessoas, porque você tem que ser tratada com saúde mental. Essas pessoas são presas como se fosse o maior traficante. Eu quero saber onde que está o traficante. Porque eu nunca vi, até hoje, o traficante do topo lá preso.
E pega aquelas pessoas, como a gente teve casos no Pará, que a pessoa acordou depois de uma semana falando, estou fazendo o quê? Mas era o traficante. Sabe? Então, assim, falar do cárcere, sabe, a gente vai ficar falando a noite toda, o dia inteiro. Aí vocês podem falar, ela é emocionada porque ela é mãe. Não. Não é porque eu sou mãe. Porque eu senti na pele o que é visitar dentro de uma cadeia, o que é ir para uma FEBEM. Sabe, a gente está falando de cadeia, de encarceramento em massa, desde quanto? De anos. E hoje eu conversava com o Maurício, a gente não vai ter resposta, não estou sendo pessimista. Não vamos ter resposta, isso aqui é para 200 anos, 100 anos, porque do jeito que está indo, hoje a gente tem um governador que está aí, né? Fazendo enfrentamento lá na Cracolândia, tirando as pessoas estão perdidas, porque elas não sabem onde está os serviços. Hoje mesmo, antes de eu vir para cá, estava vendo uma reportagem em Guarulhos, mataram uma pessoa, um rapaz, porque ele roubou um carro e não mostra a parte de cima, executaram, né? Porque a ordem é para matar. Mas isso não é crime. É só crime quando furta esse celular. Sabe, quando furta esse celular é crime. Aí eu vou presa. Se eu for dentro do mercado roubar um pedaço de carne, eu também vou ser presa. Mas não é crime roubar a merenda da escola. Não é crime dar uma educação de qualidade, não dar moradia, isso não é crime. Então, acho que já está na hora do Brasil, sabe? Está no banco dos céus também. Essas pessoas, sabe? Que o tempo todo nos despreza e tem nojo. Quando você chega dentro de um metrô com a sacola do Jumbo, as pessoas, que é da periferia, viu, gente? Ela se afasta. Quando as famílias contavam isso, a gente falava, meu Deus, o que é isso? E a gente percebeu que quando as famílias chegavam com o Jumbo, algumas pessoas já olhavam, para outras já saía. Como se a gente fosse cometer algum crime ali. Mas a gente não é criminosa. A gente tem muito amor para dar para os nossos filhos, né? Os filhos também, que não é de sangue também. E a gente fica muito feliz quando ele sai e não se torna mais um número. Que ele sai, ele se insere no mercado de trabalho, que é muito difícil, que eles vão para a escola. Hoje a gente tem ali o Fabinho, né, que é assistente social da Ampará, um sobrevivente do cárcere. Então, isso é orgulho para a gente. É muito orgulho que quando essas pessoas elas não voltam mais para a cadeia, sabe? Isso para a gente faz com que a gente lute de novo, sabe? Às vezes a gente quer até parar, mas não dá. Porque você ter uma pessoa presa é você ficar sozinha nesse contexto. Você não tem parente, você não tem irmão, você não tem ninguém. Você sofre sozinha, calada. Então você tem seus amigos para poder dividir a dor. Então, não parar é isso que a gente faz, é dar esperança para esses familiares, quando elas são acolhidas lá dentro, quando elas chegam até nós. Porque muitas das vezes essas famílias, elas, quando os filhos vão presos, no desespero, elas contratam um advogado. E agora quem faz o empréstimo são os avós. E os avós são aposentados, e aí o advogado fala, fala para sua avó fazer, ou sua avó fazer empréstimo. E elas fazem empréstimo para pagar o advogado. Isso é muito triste. Né? Tá no meu tempo? Oi? Ai, desculpa. Ai, gente, desculpa que eu me alonguei, né? Mas é isso, eu trouxe um pouco da realidade do sistema prisional. E é isso, obrigado.